Es hora de salir, soñar con confianza, vamos a construir un mundo nuevo, Bien. un mundo nuevo. Seguimos con muchos aplausos. Aplausos virtuales para ellos. Desea aliviar tu peso y calmarte cada dolor. De tropiezo en tropiezo, lejos de la zona de confort. Sé que si vamos juntos, sin rendirnos, sin temor, un horizonte habrá seguro donde nace el sol. Porque algo sale desde dentro, ya no quedan fuerzas, me levanté donde había incertidumbre y miedo. Hoy crecen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos. Avisamos a las personas que van a la sala de interpretación que por favor abajo pueden seleccionar el idioma. Está siendo traducido del español al inglés, al portugués, al francés. As pessoas de língua portuguesa podem selecionar, fazer clique na parte de baixo em interpretação. Eles podem ouvir a tradução em português. Good morning, good afternoon, good evening. If you need translation, please click the button below and choose the language. Thank you. Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue pour cette réunion. Les personnes qui ont choisi la langue française en rejoignant la réunion, vous pouvez choisir déjà la langue dans laquelle vous voulez écouter ce qu'on dira. Donc, en bas de l'écran, il y a une option dans laquelle il est écrit interprétation. Vous rentrez dans l'interprétation et vous cliquez sur la petite flèche. Et là, vous allez voir les différentes langues dans lesquelles vous pouvez écouter et vous choisissez la langue française que vous voulez. Merci et fructueuse réunion. Ahora que pienso que todas las personas ya estarán en las cabinas que pueden escuchar cada una en su idioma, sí que vamos a pedir a todos, a todas, por favor, en el nombre tienen que escribir en la parte de delante las iniciales de la lengua en la que quieren participar para poder después hacer los grupos. Las personas de español tenemos colocado ES. Las personas de portugués coloquen por favor en el inicio la palabra PT y después el nombre de la comunidad de la persona. Las personas de inglés al inicio por favor coloquen E
uma alegria muito grande a criação, a esses jovens, essas jovens que compartilham conosco o hino que é com o tema deste nosso encontro. Muito obrigada, felicito a todas. Seguimos nessa nossa jornada de mais um dia de nosso encontro. Damos as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco. E neste momento são 25 países que nos acompanham, que estão conectados. Depois da experiência das oficinas, voltamos a encontrar com todos que neste momento nos acompanham. Neste momento nós vamos iniciar com uma oração, com a oração Levanta-te, com um canto, perdão, Levanta-te e anda, de Cristóvão Funes. Mas nós vamos ouvir essa música em inglês.
Que alegria, e seguimos nesta caminhada, seguimos escutando de Jesus, do Papa, da Igreja, das pessoas que temos ao nosso lado. Levanta-te e anda, caminha. Seguimos movidos pela esperança. Damos as boas-vindas a Fran, que está começando, está entrando conosco também neste... Bem-vindo, Frank. Muito obrigada por esperar-me, surgiram alguns detalhes técnicos, mas já estou aqui para celebrar esse primeiro encontro internacional de jovens. Também quero agradecer aos jovens do continente africano que cantaram ao vivo o hino do nosso tema do nosso encontro. Muito obrigada a todos e bem-vindo, bem-vindas a este segundo dia de encontro. Agora, uma pessoa muito especial vai compartilhar conosco, vai nos dar uma palestra. Ela é Mari Carmen Garcia, venezuelana. Neste momento vive em Madrid desde 2007. Ela é ex-aluna do Colégio Nossa Senhora da Consolação de Caracas, é membro do Movimento Consolação desde 1993, apaixonada pelas pessoas e pelo comportamento e impacto nos entornos organizacionais. Desenvolveu sua carreira profissional acompanhando pessoas e organizações para desenvolver o máximo seus talentos desde já há 15 anos. Nesses diferentes espaços, Mari Carmen é coach, é formadora, é consultora organizacional. Mari Carmen crê no infinito potencial do ser humano para evoluir, criar e contribuir para agregar valor ao seu entorno. No potencial das pessoas, Mari Carmen vê o sentido quando a essência da vida é identificada. Deus é o autêntico consolo e a autêntica esperança da humanidade, como princípio e fim de tudo o que sentimos, pensamos e somos. Bem-vinda, Mari Carmen, a este primeiro encontro internacional de jovens. Muito obrigada. Quero confirmar que todo mundo me escuta. Muito obrigada. Espero que este momento de reflexão nos ajude a despertar pensamentos, sentimentos, emoções e que nos ajude a conectar com aquilo que somos, com aquilo que cremos. E também a conectar com o princípio e fim de nossa vida. Obrigada por confiar em mim a este momento. Estou muito contente. Quando escuto essas datas, como disse Frank, não, que sou membro do movimento desde 1993, estou na Espanha desde 2007, me sinto velha, mas tenho um espírito muito jovem. O importante é isso, a alma, o espírito, a energia, com vontade de viver, e, sobretudo, respondendo o chamado que o Senhor nos faz todos os dias.
Neste momento eu vou compartilhar a tela para facilitar um pouco o trabalho e aquilo que eu quero compartilhar no dia de hoje. O título é Ser Esperança em Nossas Vidas e Ser Esperança para os Outros. E a primeira coisa é pensar como que nós vivemos a esperança, que passa em nosso coração, em nossas vivências cotidianas, para que essa esperança seja algo natural e flui em nossas atitudes na vida, à medida que somos capazes de viver a esperança, somos também capazes de transmitir essa esperança para todos. Somente a partir dessa experiência de vivência, de esperança, que podemos transmitir para os demais. Neste momento, nós vamos primeiro compreender o que são situações diferentes. Depois nós vamos seguir refletindo sobre os talentos que recebi a serviço do reino e depois a ser esperança para todos. A partir daquilo que eu tenho, a partir daquilo que eu sou, dos meus talentos, como sou capaz de transmitir tudo isso às pessoas que estão cerca de nós? Neste momento, como primeira parte, nós vamos pensar como vivemos e aprendemos de situações diferentes, que são situações retadoras. Algumas palavras, não algumas situações, para compreender um pouco o que são situações retadoras. Uma das palavras que primeiro vem, uma das situações, é problemas. São problemas que muitas vezes é difícil ou que as soluções não nos agradam. Uma outra forma também de seguir aprofundando nessas situações é pensar em planos que não são cumpridos. E aí é pensar e aí vou recordando de situações, de coisas em que eu tinha na cabeça, que pensava que seria de uma forma, e de repente aquilo não sai como eu pensei. E depois vem a sensação de não ter o controle de tudo aquilo que passa. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não temos o controle das coisas e aí nos sentimos um pouco desconcertados. E aí vem as reações, a pessoa não se sente bem, não está confortável. E também, por último, uma das outras situações não desafiantes
são as expectativas não satisfeitas. E todas essas situações, elas estão relacionadas quando eu estava fazendo formação em coach, percebia que eu sou um tanto racional, e muitas vezes nós temos que pensar a forma com que somos, como que pensamos, muitas vezes as expectativas não se alcançam porque estamos pensando somente na forma como queremos as coisas. E nem sempre essas expectativas respondem, não são satisfeitas porque não acontecem da forma que nós queremos. Na formação de coach, uma das coisas que se aprende muito é aprender a olhar a vida não tanto como algo negativo, problemático, sofrido, mas como algo que se está em construção. Como que podemos construir, transformar as situações desafiantes em nossa vida. Para entender um pouquinho isso, trouxe um modelo muito simples que mostra como vivemos os processos de aprendizagem quando vivemos situações desafiantes. Porque, na verdade, são as situações desafiantes onde verdadeiramente crescemos como seres humanos. E aí percebemos que as situações da vida não é linear, sim, que tem subidas e baixadas, e nessas situações é onde vamos aprendendo. É necessário conhecer um pouco a nós mesmos e sair da nossa zona de conforto. Este encontro é de jovens, todos nós temos a nossa parte de juventude, e a maioria dos que estão aqui estão neste momento de seguir crescendo, amadurecendo. E isso também nos ajuda a perceber que quando damos conta daquilo que nos remove, muitas vezes essas situações nos faz sair da zona de conforto. A zona de conforto é uma zona confortável, saborosa, tranquila, serena. Na zona escura também tem o seu lado escuro, vamos assim dizer, porque aí não tem muita aprendizagem, não? Diria que uma zona onde se está de forma linear. Uma outra zona que nos é apresentada quando temos situações desafiadoras é a zona de desafio, não? De desenvolvimento, e que nos ajuda a resolver os problemas, nos convida a sair, a fazer um processo de saída da zona de conforto para a zona de desafio. Alguns autores também chamam essa zona de desafio. O que nós sabemos é que, na medida em que estamos abertos e abertas a aprender, a crescer,
vamos superando os nossos desafios. Uma outra zona é a zona de pânico. Essa zona de conforto, ela se caracteriza por uma imediatidade, vamos assim dizer, de sair de uma situação urgente. Temos que resolver uma situação, por exemplo, uma situação de guerra, uma situação de perda. Somos convidados a sair da zona de conforto de uma forma muito rápida, muito imediata. E isso nos faz entrar na zona de conforto. E aí nós dizemos que é uma aprendizagem por sobrevivência, porque é rápido. E aí nós temos que aprender a tirar o melhor desta zona. A zona de conforto também ela pode ir ampliando a partir das experiências e das saídas para as diferentes zonas que nós vivemos na nossa vida. Como atuar diante de situações desafiadoras com esperança? Isso é que nós temos que responder. Como eu me posiciono diante das situações desafiadoras que são apresentadas no dia a dia, que me tira da zona de conforto e que exige uma mudança? Uma das atitudes é saber colocar valor que realmente é importante. O que de fato é importante em minha vida. Muitas vezes pensamos que os problemas que nos surgem são importantes e aí já queremos resolver. Precisamos ter claro o que de fato é importante, o que é prioridade, onde que é que eu estou dedicando esforço, energia, é saber aquilo que é de fato prioritário, daquilo que se pode deixar para depois. E aí nos faz repensar quem realmente somos, o que realmente queremos. Havia uma professora por aí que dizia que se deu conta, não, que passou 85% da sua vida preocupada com coisas que nunca aconteceram. E aí, tudo isso nos faz pensar e passar a outra situação, que é pensar na capacidade de impacto que depende, né? O que de fato depende de mim? Onde posso impactar? O que depende de mim? Pensar em coisas que uma outra coisa que nós também temos que aprender é ter mais aceitação e menos controle. Temos que aprender a abraçar aquilo que acontece e deixar de ter a necessidade de controlar.
E aqui vou nomear outra professora de inteligência emocional que dizia que tudo aquilo que acontece conosco, no final das contas, é o melhor que podia passar, o que podia acontecer naquele momento para cada uma de nós. As coisas acontecem da forma que tem que acontecer e nos toca simplesmente acolher, aceitar. E isso também nos ajuda na gestão das expectativas, das situações, das pessoas. Muitas vezes nós queremos, segundo as minhas expectativas, esperar, não? Que as pessoas reajam desta ou daquela forma. E às vezes ficamos pensando, não? Que essa pessoa poderia ter feito isso ou aquilo, poderia ter chamado e não chamou, poderia ter acolhido e não acolheu. E aí nós vamos acreditando que as coisas têm que acontecer da forma como nós pensamos e acreditamos, não? E na verdade não é assim. Somos nós que criamos expectativa e nós não podemos controlar as ações dos outros. E por último, a fé. Deus trabalha de forma constante e misteriosa em nossa vida através da fé. E nós só podemos ter a certeza de que aquilo que está acontecendo na nossa vida tem uma mensagem, tem um sentido, uma razão de ser. Tudo isso é pela fé. E essas situações desafiadoras, através da fé, vai nos ajudar a superar, a vencer e a trabalhar as nossas emoções e expectativas. Deixo para vocês um momento esta frase bíblica, não? Recomendai a Deus encomenda a Deus vossos trabalhos e Ele se ocupará de cada um de vocês. Somos convidadas a ser a melhor versão de nós mesmos. Bom, outra coisa. Meus talentos a serviço do reino. Que eu uso as coisas que eu sei fazer ou que eu gosto. Muitas vezes nós fazemos coisas muito bem feitas, mas não gostamos, e muitas vezes gostamos de alguma coisa e não fazemos com clareza. Conto uma experiência, não, de uma jovem que gostava muito de cantar e muitas vezes na aula de canto ela não conseguia afinação, errava muito, então ela não tinha aquele talento para fazer aquilo, no entanto gostava muito. Então, nem sempre aquilo que gostamos é o que fazemos bem. E eu trago aqui uma pequena história para nos ajudar a refletir sobre isso. Para que eu uso os meus talentos? Transcender, para sair de nós, não? Ser e fazer pelo reino.
um homem foi ver obras de uma empresa e viu que tinha 3 homens trabalhando umas pedras. O que vocês estão fazendo? Lhes perguntou. Respondendo, talhando pedras, respondeu o primeiro. O segundo, tratando de ganhar a vida, respondeu o segundo. Construindo uma represa que proporcionara água para todos os trabalhadores da comarca, disse o terceiro. Os 3 homens estavam fazendo a mesma coisa, no entanto, as respostas de cada um são diferentes. Para o primeiro, ele era superficial, simplesmente a resposta dele estava talhando pedras. No segundo, que diz que estava tratando de ganhar a vida, e aqui eu vou etiquetar novamente a resposta do segundo. Ele está colocando o foco nele mesmo, na sua própria necessidade de ganhar a vida. E o terceiro, que está fazendo a mesma coisa que os dois, é capaz de colocar um propósito superior àquilo que ele está fazendo, pensando no bem dos demais. E daí sai essa experiência, não, ele tem consciência e sabe sair de si mesmo pensando nos demais. O que estão construindo essa empresa é para que os outros tenham água. Quando nós somos capazes de identificar esses dons, esses talentos que temos, somos capazes de transcender, somos capazes de estar a serviço dos demais, a serviço do reino. Eu, na minha vida pessoal, ajudo empresas, não? A encontrar o seu propósito superior. E está mais que comprovado que quando nós conseguimos conectar com aquilo que nós fazemos de uma forma transcendente, nos sentimos muito mais felizes. Somente quando saímos de nós mesmos e vamos ao encontro do outro, isso que nos realiza. Essa experiência de saber aquilo de transcender, não, de conectar com aquilo que nós fazemos a serviço do outro, nos proporciona uma felicidade imensa e uma realização que nada paga, que nada tem preço. O que necessitamos é ter a certeza temos que ter a certeza de que Deus quer a nossa felicidade. Deus quer que sejamos felizes. Isso é maravilhoso. Isso não tem descrição. E aí eu não posso colocar etiqueta. Proponho ter em conta, não que cada um de nós tenhamos em conta os talentos que Deus concedeu e perguntar: que faço com ele? Como uso para construir o reino? Como somos esse terceira pessoa que está talhando pedras, mas com a intenção de proporcionar água para todos os trabalhadoras e trabalhadores? Não simplesmente um trabalho por um trabalho, talhar pedras por pedras? Cada um
como bom administrador da multiforme graça de Deus, coloque a serviço dos demais o carisma que recebeu. E aqui eu vou ser bastante... Se nós não colocarmos a serviço dos demais os dons que Deus nos deu e colocado cheio de sentido, nada vale a pena. E vamos agora seguir para o terceiro ponto, que é ser esperança para outros. Na primeira parte, nós vimos as situações desafiadoras. No segundo momento, como colocamos a serviço todos os presentes que Deus nos deu e que nos ajudam. E agora nós vamos ver como cultivar essa esperança que temos que ser para os outros. E aqui lanço a pergunta: quem sou eu? Quem é cada um de nós? Aqui na Espanha se usa a frase, não é uma resposta que tem muitas formas de responder, não? Cada um vai aprofundando em si. E aí nos convida a pensar, não? Como são meus pensamentos? Que tipo de pensamento estão presentes em minha cabeça? Afinal de contas, esses pensamentos são os que determinam como vemos a realidade. Eles nos ajudam a pensar também em pensamento sobre as pessoas, o que as pessoas pensam sobre nós também. São recursos internos, como pensamos, como são nossas palavras frente a nós mesmos e aos outros. Como são minhas emoções? Como costumo sentir no dia a dia? São emoções agradáveis, intensas? São emoções que nada a ver? São emoções planas? Será que eu me permito ter intensidade em minha vida? Como falo? Que tipo de expressão coloco? Eu trabalho muito com comunicação nas formações e começamos um curso de comunicação. E temos que pensar na importância genuína da comunicação. E da comunicação verbal e não verbal. Um pensador, um comunicólogo, disse que a intensidade da tua vida ou da nossa vida está de acordo com aquilo que nós falamos, não? A qualidade depende de como expressamos a nossa vida, o que sai da nossa boca, como que atuo, quais são as minhas ações, como atuo. E aí também é importante pensar que as ações
que nem sempre, ou que não podemos, inclusive, ter tudo cronometrado, tudo certinho, mas ter essa consciência de que como atuamos a partir daquilo que cremos, né? E aí pensar em quem ou em quem eu acredito. Quais são as certezas que eu tenho para ser? E essas perguntas nos ajudam a pensar como ser esperança para outros. Isso também exige autoconhecimento para responder a esse propósito, a esse chamado. É a partir dessa experiência de autoconhecimento, de busca, é que vamos poder ser esperança para os outros, não? E aqui deixo um decálogo vital para ser esperança para os demais. Aquilo que dá esperança para mim, eu também tento desenvolver e transmitir para os outros. Temos que ser conscientes também de que somos uma combinação daquilo que realmente somos, daquilo que acreditamos que somos e daquilo que as pessoas também nos veem. Uhum. Também é importante pensar que cada um pode ter o seu próprio decálogo, ou 5 coisas, ou 6 coisas. Vou compartilhar rapidamente. A vocação ao serviço. Como coloco a minha vida a serviço dos demais. Uhum. Isso vai muito de encontro com o nosso carisma da consolação. Também outra atitude é ser empático. As melhores características que nós podemos desenvolver é a empatia. Como podemos, de fato, compreender as pessoas, respeitá-las, e acreditar naquilo que elas são e que fazem. Humildade. Com certeza, a humildade é fundamental este ser esperança para os demais, nunca pensar que somos mais. Muitas vezes, as nossas conquistas podem nos conectar dos demais. A gente tem que ter muita humildade para não se pensar superior. Respeito. É fundamental respeitar e aceitar o que acontece, o que é e o que está presente em outras pessoas, outra forma de pensar. Precisamos respeitar, fazer-nos respeitar e favorecer o respeito com os outros. Outra coisa é a alegria, que é fundamental. Temos que saber, por aquilo que nós temos, às vezes queremos ter muitas outras coisas e, na verdade, não temos. A alegria está fundamentada,
aceitar aquilo que temos. E por isso temos que agradecer ao Senhor a cada dia por tudo aquilo que Ele nos concede. É importante a gente saber e ter essa alegria de saber que nós não controlamos os demais, mas aceitamos aquilo que acontece ou as situações desafiantes, não? A fé com certeza é fundamental para ser esperança, não? A fé é algo que não se pode explicar essa vivência, mas é algo que temos. É algo que cada pessoa sente, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, minha experiência de fé. É algo superior e é algo que eu experimento vivo, mas que eu não consigo explicar. Deus está sempre presente e eu acredito que posso ser reflexo de Deus para os demais. E muitas vezes nós somos reflexo por coisas que nós nem pensamos. Outra coisa é o compromisso. A valentia é outra coisa também. Uma das coisas que eu tenho trabalhado ultimamente é necessário trabalhar a valentia, a coragem, o sair de si. O consolo também, creio que eu não posso deixar de falar do consolo, e tudo isso está muito associado, e também o amor. Eu creio que o amor de Deus está sempre refletindo que está. E a sensação de esperança é algo que está, que move e que faz, não, ajuda a crescer. E deixo aqui essa frase, não se trata de fazer coisas com amor, mas de ser amor para ser amor, mas é o amor que faz as coisas. Perdão. Agora vamos para os grupos para fazer o trabalho e espero que seja um momento ainda mais frutuoso daquilo que seja mais para os trabalhos em grupo, nós temos que pensar que situações do dia a dia nos podem fazer perder a esperança. Quais são os sinais de esperança que vejo no meu entorno e como posso ser esperança para os outros?
Muitas vezes é difícil ter um olhar de esperança ou perceber os sinais de esperança quando as coisas em nosso entorno, na nossa realidade, nos diz, que não há esperança. Então, como temos essa visão? E aí, ter essa consciência, não? De como podemos ser esperança para os outros. Aproveitamos para agradecer a Mari Carmen por esse espaço de formação sobre a esperança e sobre tudo aquilo que implica. E é bonito ver a família Consolação falando da esperança. Agora nós vamos para o trabalho em grupo. Vamos refletir sobre essas 3 questões que ela trouxe. Os que são de língua espanhola vão permanecer nessa sala e os que são de língua inglesa e francesa e português vão para salas diferentes. Esse trabalho em equipe terá duração de 25 minutos para que possamos refletir e compartilhar e aprofundar um pouquinho mais sobre o que significa e o que inclui sentir ser esperança para os demais e ser movidos pela esperança. Seguimos retornamos às nossas atividades, ao nosso encontro. Mari Carmen vai nos acompanhar neste momento para recorrer também um pouco de tudo aquilo que foi compartido e que foi realizado ao longo nos trabalhos em grupo. Vamos tentar ser o mais efetivo possível. Também nós temos aí o chat, se alguém quiser escrever ou partilhar pelo chat.
Talvez podemos também aclarar algumas dúvidas. Vamos deixando por escrito as ressonâncias principais daquilo que foi o trabalho nas equipes. Sim. Não sei se podemos estabelecer algum tipo de ordem, mas ou se espontaneamente nós vamos colocando aí no chat a colocar no grupo, no chat, perdão, aquilo que foi compartilhado no grupo. E se alguém também quiser abrir o microfone e partilhar, também pode ser. Uhum. Vamos tentando não esperar muito, vamos ser um pouco mais produtivos. No nosso grupo, o que vimos, o que nos faz perder a esperança é a injustiça. A segunda pergunta, respondemos as crianças, o futuro, a fé, os valores. E na última, como ser esperança para os outros, seria viver com alegria, colocar os nossos talentos a serviço dos demais, respeito pessoal, valentia, amor e a resiliência. É importante que vocês trouxeram o termo da resiliência, que era uma das coisas que eu propunha para a gestão, não das expectativas. A resiliência é uma tarefa muito grande. Outra pessoa? Sim. Agora vamos ouvir os de... Quem está na sala de português, francês e inglês. Quem está nessas línguas, se vocês falarem, abrir o microfone, o grupo todo não vai poder ouvir. Então, o que a Ana vai fazer é vai ler o que está no chat, não? E a Olga vai falar o que está em inglês. Uhum. A Thalia disse que os sinais de esperança é a alegria, empatia, consolo, humildade, solidariedade.
E também nos diz que o que nos faz perder a esperança é a fome, a guerra e o desemprego. Mais uma vez pedimos desculpas. Agora vamos traduzir o que está. Sim, esperamos a tradução para o inglês. Nós temos aqui no chat também, quando as pessoas deixam de viver diferentes valores, a negatividade, situações que faz perder a esperança, injustiça, mentira, críticas, desânimo, negatividade, por demasiadas expectativas. Perdemos a esperança quando nossa relação com Deus está desconectada. Isso é muito importante de ressaltar. Quando as pessoas deixam de viver diferentes valores, não compreendo muito bem o que querem dizer, mas acredito que sejam coisas de diferentes valores, diferentes formas, que não são. As catástrofes naturais também nos fazem perder a esperança. A falta de modelos, de referenciais. E se pensamos hoje em dia, quantas pessoas nós temos hoje em dia que poderiam ser referências, mas que, na verdade, transmite antivalores? Os jovens sempre são esperança. Às vezes me dá um pouco de indignação, porque muitas vezes se fala dos jovens de maneira muito negativa, e me dá uma sensação de injustiça. Tantos jovens que estão fazendo as coisas de maneira profunda, sentida, tantas coisas maravilhosas que tem no jovem, e como os jovens são entes transformadores. Quando pensamos nos nossos anos de juventude, para ser sincera, eu tenho saudades, não, dessas sensações, desses desejos que tinha, não? E muitas vezes busco recuperar esses desejos, essas intenções que temos. Somos jovens prolongados, não? Temos que nos empapar dessa intensidade
dessa intensidade de viver como jovens ao longo de toda a nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que a vida adulta significa equilibrar tudo, não, já está tudo ok. Desânimo. Nós não podemos perder a esperança de que as coisas podem melhorar. Todas essas questões, todas essas questões que vão aparecendo aqui como resposta nos dá uma palestra para pelo menos 2 dias. E uma das coisas que sai aqui também é que nos faz perder a esperança as decisões dos políticos. E é uma tristeza. Bom, agora como está em francês, necessito tradutor. Afinal de contas, todos nós temos que ser muito responsáveis com a vida que nós queremos viver. Estar atentos, atentas de como vamos fazendo as coisas e como fazendo as coisas fluir de maneira muitas vezes, se nós vivemos uma monotonia, nós desanimamos. É necessário também a gente fazer uma diferença entre a monotonia e a rotina. A rotina é algo necessário para a nossa vida, não é? Isso se sou capaz também de identificar essa rotina como parte dos meus valores, aquilo que eu me propus a fazer. Agora, a monotonia é quando eu estou fazendo sempre o mesmo e tudo isso está perdendo o sentido. Temos que pensar, né, muitas vezes, o que tá acontecendo, rever o nosso dia a dia, as nossas rotinas, se ela tem sentido ou não. É importante rever as nossas emoções, as nossas atitudes, fazer uma avaliação de vida periódica, aquilo que eu quero seguir, aquilo que eu preciso deixar, e aquilo que também é apelo de Deus. Situações também que faz perder a esperança é a falta de emprego, o fracasso, a falta de sonhos. A crítica, a negatividade. Tudo isso também nos ajuda a sair da nossa zona de conforto e pensar
o que podemos pensar como podemos seguir dando vida àquilo que nos é sentido. Os fracassos muitas vezes são identificados não como fracassos, mas como aprendizagens. Temos que aprender a dar volta nas coisas, não? E muitas vezes, quando estamos tentando fazer alguma coisa, e ao longo do caminho vamos tendo esses fracassos, não vai dando certo, e a gente tem que pensar, entender, não, que essas experiências não devem ser de fracassos, mas de aprendizagem. Sinais de esperança é a abertura, sinais de a inclusão, o diálogo, o encontro com o outro, pessoas autênticas. É importante também pensar que temos que pensar também na autenticidade, que muitas vezes temos que pensar, eu sou assim e eu não vou mudar, o mundo que tem que me aguentar, e não é assim, não? Tenho que ser aberto, transparente, no entanto, muitas vezes confundimos. Mari Carmen, nesse momento, está tentando ler o que está no chat, que está em francês e em português, ela não consegue compreender muito bem, mas todos nós podemos acessar o chat e também compreendendo o que está por aí. Muito rica, muito rico tudo aquilo que está sendo compartilhado, a experiência de cada grupo, de cada equipe, e aí por aí a gente percebe que uma outra participação é ver a hora de Deus na nossa vida. Talvez seja esse o momento também para fazer uma revisão de vida, aquilo que queremos. Muitas vezes, pela minha profissão, vou ao mais racional. E toda a minha experiência espiritual me faz também
voltar à essência, àquilo que aprender a ter estar com os pés no chão e com o coração no céu. Ela segue lendo o que está no chat. E, na verdade, gente, muitas das respostas também vão coincidindo. Creio que este ano sinodal que nós estamos vivendo é símbolo não da grande esperança que a igreja tem, esperança de mudança. Também nos dá esperança o plano de Deus para a nossa vida. Deus quer que cheguemos à santidade, ainda que muitas vezes nossos planos não coincidem com os planos de Deus, e sabe que necessitamos. Ele sabe que necessitamos. Deus tem um plano perfeito para nós. A esperança é apoio que nos concerne amar, crescer no mundo qual cria o que não existe, a fé. Costumamos imaginar que pelas adversidades da vida, nossas formas de afrontar não podem ser suficientes, porém não podem ser suficientes, mas o que agora nós vamos escutar a Viviane, que vai traduzir do francês todas essas questões que estavam por aí. ¿Nos escucha?
último comentário que sai aqui no chat é que, como ser esperança para os outros, por meio de nosso testemunho de vida de cada dia, ajudando o próximo e consolando. Isso também nos faz pensar, não, que como queremos nos colocar a serviço dos demais, ajudando esse consolar é uma frase que, bom, ajudando o próximo e consolando é algo que nós temos tatuado e está no nosso DNA, na família Consolação. Gostaria muito de ter escutado as irmãs de francês, mas vou me despedindo e agradeço por esse momento. Isso para mim é de um valor incalculável, é também uma forma de colocar a serviço dos demais aquilo que eu sou, aquilo que eu sei, como profissional e também como pessoal. Não existem bons profissionais sem ser boas pessoas. Muitíssimo obrigada por tudo. Muito obrigada, Mari Carmen. Agradecemos por ter compartilhado esse espaço conosco, a partir da tua experiência, do teu conhecimento, tua alegria. Suas palavras, sua experiência de vida nos encantou. Agora nós vamos continuar, depois de ter compartilhado tudo isso, nós vamos passar ao encerramento desse encontro e vamos passar ao Colégio de Vilhacanhas, que vai nos introduzir nesse encerramento do segundo dia de encontro internacional. Bom, para encerrar, vamos contar uma fábula sobre o bambu. Um dia, decidi dar-me por vencido. Renunciei meu trabalho, minha relação, minha vida. Fui ao bosque para falar com um idoso que, segundo diziam, era muito sábio. Poderia dar-me uma boa razão para não dar-me por vencido. Me perguntei. Mira ao teu redor, respondeu o bambu. Vês? Quando semelhei as semilhas, o bambu cresceu. Cuidei muito bem. Ele mal feito rapidamente cresceu. Seu verde brilhante cobria o chão. Porém, nada saiu da semente do bambu. Sem dúvida, não renunciei ao bambu. No segundo ano, o bambu mal feito cresceu mais brilhante e abundante. E novamente nada cresceu da semente de bambu, porém não renunciei ao bambu. No terceiro ano ainda nada brotou da semente do bambu, porém não renunciei ao bambu. O quarto ano, novamente, nada saiu da semente de bambu, porém não renunciei ao bambu. No quinto ano, um pequeno broto de bambu apareceu na terra. Em comparação com o mal feito, era aparentemente muito pequeno e insignificante. No sexto ano, o bambu cresceu mais de 20 metros de altura. Haviam passado já 5 anos
tirando raízes que lhes sustentaram. Aquelas raízes o fizeram mais forte e deram ao bambu o que necessitava para sobreviver. Sabia que todo este tempo que esteves lutando realmente foi tirando raízes? O bambu tem seu próprio propósito diferente, sem dúvida, ambos são necessários e fazem o bosque um lugar hermoso. Nunca te arrependas de um dia em tua vida. Os bons dias te dão felicidade, os maus dias te dão experiência. Ambos são essenciais para a vida. A felicidade se mantém doce, os intentos se mantiveram fortes, as penas te mantiveram humano, as caídas te mantiveram humilde, o êxito te mantém brilhante. Se não consegues o que desejas, não desesperes. Quem sabe esteja tirando raízes. A partir dessa fábula, nós vamos realizar um gesto de esperança que nos una a uma distância e nos aponte a uma luz, o calor necessário para aqueles momentos mais desesperançados. Uma luz que apesar de apagar, pode seguir mantendo algo de luminosidade e nos permite avançar no caminho. O calor que se seguirá mantendo e fazendo crescer nossas raízes, as raízes da consolação. Vamos, neste momento, acendendo as nossas velas. Essa luz, a vela, representa o calor, e esse calor pode ser de um apoio a outro. Essas raízes de consolação são as que nos sustentam, as que nos mantêm unidos, as que nos propõem seguir caminhando juntos. Agora nos propomos a acender uma vela com o desejo de ser luz no mundo. Vamos escutar essa canção que nos convida a viver em saída. E se alguém quiser também, a partir dessa canção, utilizar o chat para expressar aquilo que vai saindo, vai brotando do nosso coração. Vamos ouvir a canção. Um fogo se acende, meu coração arde. Posso ouvir tua voz, ouvir chamando até você. Meu coração grita.
Que bonito. Obrigada por este momento. Acendemos a luz, ainda que seja a lanterna do celular. Agradecemos por Jesus ser luz na nossa vida e nossa esperança. Que Ele nos siga acompanhando, animando e nos siga impulsionando. E que siga reagindo, ressoando em nós, esse levanta e caminha. E com esse belo momento de oração, de reflexão, com as oficinas, terminamos nosso segundo dia deste primeiro encontro internacional de jovens, com muita alegria. Obrigada pela participação. Recordamos que amanhã, às 16 horas de Roma, temos o taller, a oficina de migrantes. E às 18 horas de Roma, encontraremos novamente para a clausura. Seguimos animados, motivados. Seguimos nesse encontro à distância. Seguimos também com nossas orações para que tudo aconteça de forma tranquila, cada um nos seus lugares, nas suas casas.